Oi, pessoal, Marcos Lago aqui. Por que a gente fala que quando uma pessoa tem um grande potencial e está começando alguma coisa, a gente chama de diamante bruto, né? A pessoa é um diamante bruto, precisa lapidação. Muito interessante essa imagem. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos. O diamante é uma estrutura de carbono, né? Você sabe, é o carbono colocado no espaço de uma maneira específica. Tem um outro tipo de disposição do carbono que a gente chama de grafite, tá? Que tem no lápis. Sabe o lápis de grafite? Aquilo é uma estrutura de carbonos também, tá? Então, muito interessante quando a gente pega um lápis e escreve num papel, a gente faz um risco no papel com o lápis, né? Aí tem uma pegadinha da química e da física. Sabe quem riscou quem? Você vai falar que o lápis riscou o papel, porque você vê o risco do lápis, certo? Mas na verdade, tecnicamente é o contrário, tá? Quando você risca o papel riscou o lápis, porque o lápis é que perdeu um pedaço dele. Então, quem risca é o mais duro, vamos chamar assim. Então, o grafite não é uma coisa muito dura, é uma coisa mole, tanto que a gente usa para escrever e deixa lá escrito. Então, os papéis riscam os lápis, tá bom? Se você pegar o grafite e puser muita pressão, muito calor e colocar o grafite numa situação físico-química de extrema dificuldade, ele se modifica e ele se transforma no diamante. Olha que legal. O diamante é uma estrutura carbônica transparente, organizada. A luz reflete nele, passa através dele e não tem nada mais duro que diamante, né? E aí aquele grafite que era riscado até por um pedaço de papel passa a ser quase indestrutível. E, inclusive a gente usa o diamante não só como joia, né? Mas o diamante ele é usado em facas industriais para cortar coisas, de tão duro que é. Então o diamante risca tudo. O grafite é riscado por tudo. É a mesma coisa, são dois elementos feitos de carbono puro, tá bom? O que tem a ver isso com a gente, né? Por que a gente chama as pessoas de diamantes brutos? Você nasce com todo o potencial, você serve para tudo quando você nasce, na imaginação de quem está te olhando, né? E aí a vida vai apresentando para você situações de limitação. Então você vai ter que aprender a dormir, você tem que aprender a comer na hora certa, você tem que aprender a não chorar, aprender a se comportar, aprender a ler, aprender um monte de coisas. Então você vai sendo torturado pelas provas, né? Vejo minhas filhas fazendo as provas e felizes quando elas vão bem, mas estressadas antes da prova. Então o mundo vai te apertando, vai pondo pressão e calor. As relações sociais são difíceis, as relações técnicas são difíceis e você vai sendo modificado, você vai sendo pressionado, você vai sendo aquecido e você vai sendo diminuído. Então aquele grafite, né, quando você era um bebê, qualquer coisa podia riscar você, né? Você vai se fortalecendo na vida, você vai endurecendo, você vai se transformando e você vai colocando todos os seus elementos em ordem, como o diamante. O diamante está tudo em ordem, tudo alinhado, tanto que a luz passa através. Se você fizer facetas, reflete a luz. Ele passa a ser uma coisa linda perto do grafite, que é escuro, não deixa passar luz, estraga com facilidade. O diamante é o símbolo de pureza, de indestrutível. Tá? Na vida, então, você vai sendo treinado e você vai virando cada vez melhor naquilo que você escolheu fazer, naquilo que você queria fazer ou naquilo que a sociedade deixou você fazer. E aí chega num ponto em que você é o perfeito cidadão. Opa! Você aprendeu as regras sociais,
você aprendeu as regras morais, você aprendeu as regras técnicas de algo que você escolheu fazer. Então você se tornou o perfeito cidadão. Você aprendeu alguma filosofia de vida, mas você não é ainda uma boa pessoa, talvez. Hã? Nós estamos falando de cidadão. Eu quero falar da pessoa. Quando que vem o indivíduo que brilha realmente, que é o diamante real, que todo mundo olha e fala, nossa, que joia que é esse negócio, que joia que é essa pessoa. É quando você se livra da redução que a vida te impôs. E quando você olha de novo para um monte de possibilidades. Aí você passa. Aí você transcende a limitação. E quando você transcende a limitação, você entende que o mundo está aberto de novo, que você não se reduziu totalmente por causa de todas aquelas coisas de se transformar em cidadão. Você pode olhar para o mundo de novo, e você pode aprender coisas novas de novo, e você pode aprender novas filosofias, e novas maneiras de existir, e novas maneiras de sentir. E aí você passa a ser a boa pessoa. E quando você chega nisso, aí você brilha. Aí você é o diamante. Aí você é admirado como joia. Como é que tá? Já passou de grafite para diamante? Ou ainda está lá limitado? Ou ainda está lá nas amarras do bom cidadão? Quando você passar para diamante, o mais legal é que você não vai precisar ficar escravo de ideologias externas a você. Você não vai precisar funcionar como gado, né? Como manada. Você vai poder funcionar como você, como exemplo, com mais liberdade. Que tal? Vamos tentar? Tchau.